Olá, bom dia, quarta-feira, 30 de outubro. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira a gente convida vocês para mais um Mundo em 180 Segundos. Seu podcast, você já sabe, só com notícias internacionais. Vamos começar com notícias da Espanha, onde chuvas torrenciais abalaram a região de Valência, no leste do país. O equivalente a mais de um mês de chuvas caiu na região em apenas poucas horas, o que causou a inundação de várias cidades e de fazendas. No município de Letur, a água subiu rápido nas ruas e arrastou dezenas de automóveis. A mesma situação aconteceu em partes do sul do país. As autoridades espanholas dizem que pelo menos 13 pessoas morreram, 4 delas crianças, e outras pessoas ainda estão desaparecidas, no que já é considerado como a pior tempestade em um século na região de Valência. Muitas pessoas ainda esperam para serem resgatadas. Em Valência, moradores passaram a noite nos tetos de carros, caminhões e até postos de gasolina, esperando o resgate. Pelo menos 12 voos previstos para chegarem ao aeroporto de Valência foram desviados e várias estradas ainda estão inundadas. E o serviço ferroviário está suspenso na região valenciana, em Teruel e também nas regiões da Andaluzia e de Castilla-La Mancha. A Espanha, assim, vive em cheio os efeitos de eventos climáticos extremos acelerados pelas mudanças climáticas causadas pela atividade humana. Olha, atualizando essa informação, o governo espanhol acaba de anunciar que o número de mortos subiu para 51 pessoas no sudeste da Espanha. E uma célula de crise foi criada para gerenciar a situação em todas as regiões afetadas pelas chuvas. E olha, a famosa e respeitada revista científica The Lancet publicou um estudo sobre o impacto do aquecimento global na saúde humana. Segundo o estudo, as mudanças climáticas causaram o aumento em 167% da morte de pessoas idosas acima de 65 anos, em relação aos anos 90. As principais causas seriam as diversas ondas de calor que afetariam principalmente os nossos idosos. E passamos agora para os Estados Unidos, onde a candidata democrata Kamala Harris fez um comício gigante em Washington, capital do país. O local é simbólico, pois foi a partir dali que apoiadores de Donald Trump partiram para invadir o Capitólio em janeiro de 2021. Kamala pregou o fim da violência e da divisão do país, disse que será a presidente de todos os cidadãos e também apontou que Donald Trump tem um plano de ditador e é um perigo para a democracia americana. Olha, dando uma pausa rapidinha no episódio de hoje, porque eu tenho uma ótima notícia para vocês. A gente está em segundo lugar, concorrendo para o prêmio dos melhores podcasts do Brasil, na categoria Assuntos Diversos. Ajudem a gente e votem no nosso podcast no site prêmiompb.com.br, prêmiompb.com.br, categoria Assuntos Diversos. Chegamos até aqui graças a vocês, muito obrigado pela sua ajuda. Já Donald Trump continua percorrendo os estados que podem decidir essa eleição, como a Pensilvânia. Ele tentou evitar a polêmica causada por um humorista num comício realizado em Nova York. Durante o evento, o humorista teria dito que Porto Rico seria uma ilha flutuante de lixo no meio do oceano. Essa polêmica tem potencial para mobilizar o eleitorado latino indeciso, que pode ser um dos grupos a decidirem essa eleição. Notícias do Oriente Médio. O grupo terrorista Hezbollah, baseado no Líbano, nomeou Naim Qassem como seu novo líder. Ele é um dos fundadores do grupo e fazia parte dos principais líderes há mais de 30 anos. Qassem substitui Hassan Nasrallah, morto no final de setembro em uma operação realizada pelo exército de Israel. E no Vaticano, 10 anos depois da sua criação, uma comissão especial designada para estudar os abusos sexuais cometidos pelo clero publicou o seu primeiro relatório sobre o assunto. O documento aponta alguns avanços da Igreja Católica em defender e acompanhar menores e outras vítimas de abusos sexuais. O relatório também aponta que ainda falta maior transparência e compensação às vítimas e pede maior acompanhamento psicológico dos homens que pretendem se tornar padres. O documento foi criticado por vários grupos de luta contra o abuso sexual por falta de medidas concretas. Outros relatórios serão publicados anualmente. E a gente termina lembrando que hoje completam 40 anos da luta do século, que parou o mundo do esporte. O maior combate de boxe de todos os tempos foi realizado em 30 de outubro de 1974 em Kinshasa, no então Zaire. Entre os pesos pesados, George Foreman e Muhammad Ali. Ali foi o grande vencedor dessa luta e recuperou o título da categoria.
E é isso, a gente fica por aqui. Compartilhem o nosso podcast, nos deem 5 estrelinhas e não deixem de votar no nosso podcast para ficarmos entre os finalistas dos melhores do ano. Obrigado a vocês que já nos deram 5 estrelas no Spotify. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e até mais.